noite para todos. Quero agradecer muito à igreja em Curitiba, aí na rua Almirante Gonçalves, pelo convite. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui com todos esses homens e fazendo parte desse grande trabalho que a igreja em Curitiba tem feito, né? Não só na sua região, mas como no Brasil e em outros lugares, né? Eu já disse isso para o Mauro particularmente, mas vou dizer isso publicamente para todos vocês. A igreja em Curitiba, aí na Almirante Gonçalves, tem sido um grande exemplo de igreja do Senhor Jesus para mim, e acredito que para muitas pessoas, né? Começou com um trabalho missionário, e o Alan Nelly está aí, e agora, não é, depois de vários anos, já tem os seus presbíteros, seus diáconos, seus evangelistas, servos de Deus, a igreja organizada, como a palavra de Deus ensina, né? E é assim que todos nós desejamos ser. Então, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Temos pessoas aqui que o Mauro falou de várias partes do Brasil e até de fora do Brasil, né? Então, isso é muito bom. Deus abençoe a todos. Nós estamos ainda no meio dessa situação que ninguém imaginava, né? Todo mundo pensava, eu pelo menos pensava que há um ano atrás, talvez um mês e meio, ia ser difícil, né? Ficar longe dos irmãos tanto tempo. E agora, mais de um ano já nessa situação, né? E eu quero convidar você, eu sei que você tem feito isso, com certeza, mas eu quero aproveitar esse início e convidar todos vocês. A igreja aqui em Campinas, no bairro Guanabara, onde eu sirvo, nós estamos fazendo uma campanha de oração, né? Das 22 às 23 horas, todas as noites. Cada um na sua casa, lógico, mas orando com um objetivo somente, um pedido específico, que o Senhor Deus Todo-Poderoso pare com a pandemia, né? Como ele fez lá na queda de Jerusalém, que ele abrevie o tempo desse sofrimento, não é? Dos seus filhos e filhas. Então, nós estamos orando neste sentido e gostaria de convidar você a se unir em oração, né? Se você não pode neste período, ache um outro horário aonde você possa estar especificamente pedindo ao Senhor Deus por isso. Nós temos feito isso aqui no Guanabara e estamos debaixo da vontade de Deus, é lógico, ele é soberano, mas esse tem sido o nosso pedido. Bom, nosso tema hoje é o papel do homem, né? Se você me conhece um pouco, você sabe que eu gosto de falar sobre família, né? Marido, esposa, filhos, pais, relacionamento entre o casal, relacionamento pais e filhos, o nosso lar. E quando o Paulo me deu este tema, eu liguei para ele, falei com ele, falei, ô Paulo, me explica um pouquinho melhor aí. O papel do homem era o tema, né? Você está pensando o papel do homem na sua casa ou o papel do homem na igreja? E eu fiquei torcendo aqui que seria o papel do homem na sua casa, né? E o Paulo me falou, não, é o papel do homem na igreja, né? Então, é esse o tema que nós vamos falar por alguns minutos hoje. E eu vou mesclar um pouco isso. Você vai ver daqui a pouco o que eu estou querendo dizer com relação a isso. Mas todos nós aqui, não é, que estamos presentes hoje,
e, logicamente, os outros homens que não podem estar aqui, Deus espera muito de você e de mim. Deus espera muito de você e de mim. E eu quero começar dizendo hoje que o papel do homem na igreja é o de liderança. O papel do homem na igreja é o de liderança. E eu vou usar esta palavra, liderança, no sentido de responsabilidade. Responsabilidade. Eu espero que você que está aqui hoje à noite conosco não se sinta ofendido por esta palavra, né? A palavra liderança. Eu sei que muitos não gostam de usar esta palavra. Uns porque pensam que a palavra deve ser usada somente para Jesus. E sim, com certeza, não é? Jesus é o nosso líder supremo. Com certeza, ninguém discute isso. Mas eu penso que outros não gostam de usar essa palavra, talvez porque assim não precisam ser líderes. Qual é o papel do homem na igreja? O papel do homem na igreja é liderança, responsabilidade. E passagens como 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Timóteo, capítulo 2, entre outras, né? Por exemplo, nos ensinam que é o homem o responsável pela liderança no culto ao Senhor. É muito claro isso dentro da palavra de Deus. Além, é claro, não é, de 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, por exemplo, que ensinam, não é, que o presbítero, ou o bispo, ou o pastor é um homem. Então, isso é muito claro para todos nós, né? Liderança espiritual. Este é o papel do homem na igreja, seu e o meu. Acredito que nenhum de nós discute este conceito. Acredito que todos nós concordamos com isso. Deus deu ao homem esta responsabilidade de liderar a sua igreja aqui na Terra. Cada igreja local tem a sua equipe, não é? Formada por homens que ajudam os irmãos e as irmãs a andarem no caminho do Senhor. E você pode, talvez, ter um outro nome para isso, não faz mal, né? Eu vou chamar isso de liderança. Responsabilidade dada por Deus aos homens. É essa responsabilidade dada por Deus aos homens que nós vamos falar aqui por alguns minutos nesta noite. Infelizmente, eu, e com certeza você, estudando com várias pessoas, já se deparou com igrejas, e vou usar isso entre aspas, né? Com igrejas que têm liderança feminina. Eu já estudei com pessoas assim, e com certeza você também. E eu sempre pergunto, por quê? Qual é a razão que aonde você serve, existem mulheres na liderança, pregando, o que quer que seja. E a maioria das respostas que eu escuto é esta: os homens não querem ter responsabilidade. Você já ouviu isso? Talvez até da sua esposa, né? Os homens não querem ter responsabilidade. Alguém precisa fazer. Então, as mulheres assumem. Eu já ouvi isso muitas vezes. Você já teve oportunidade de ouvir alguém falar
essas palavras quando você estuda com outras pessoas? Os dois estão errados, não é mesmo? Os dois estão errados. Os homens, por não assumirem a responsabilidade dada por Deus, e as mulheres, por assumirem o lugar dos homens. Os dois estão errados. Não tem desculpa para esse tipo de liderança dentro da igreja do Senhor. E os dois, o homem e a mulher, serão cobrados no final pelo Senhor Jesus. Não tenha dúvida disso. Afinal, a igreja é dele, não é mesmo? E é ele quem dá as ordens. Então, se aos homens foi dada esta responsabilidade, nós temos a obrigação diante do Senhor de realizarmos bem este trabalho. Papel do homem dentro da igreja. Com certeza, seria muito mais fácil para os homens ficarem sentados, não é, nas cadeiras ou nos bancos e deixarem as mulheres assumirem todas as responsabilidades na igreja. Elas são muito mais organizadas do que os homens, não são? Pelo menos aqui no Guanabara, onde eu sirvo, essa é a realidade. As mulheres são muito mais organizadas que os homens. E seria muito mais fácil para os homens sentarem e deixarem as mulheres assumirem as responsabilidades de liderança na igreja. Afinal de contas, meus irmãos, no lar, muitos homens agem assim. Não é mesmo? No lar, muitos homens agem assim. Quantos homens que você conhece? E agora eu não estou pedindo para você olhar no espelho, não, tá? Quantos homens que você conhece chegam em casa cansados de um dia longo de trabalho, sentam no sofá como reis e deixam as suas esposas os servirem porque estão cansados. Para mim, isto é simplesmente uma palavra mais apropriada do que deixarem as mulheres liderarem em casa. A minha esposa ou a minha mãe, quem quer que seja, vai me servir. Na verdade, o que está acontecendo no lar é a mulher está tomando conta, não é? Está liderando o lar. E é isso que elas fazem. Muitas tomam todas as decisões em casa. Todas. Decisões com relação aos filhos, na escola, dever de casa, agora ainda mais com essa pandemia, não é? Que os filhos estão em casa. Mais ainda, a mulher tem a liderança dentro do lar, decisões com os filhos. Muitas vezes, irmãos, o que é errado, muitas vezes, os maridos, os pais, os irmãos, deixam para as mulheres ensinarem e orarem com as crianças. Decisões as mulheres é que tomam em casa. Decisões de compras. A mulher decide tudo. Decisões com os vizinhos. É a mulher que vai lá e conversa e se acerta.
E nós poderíamos colocar várias outras coisas aqui. O homem não quer esta responsabilidade em muitas casas. O homem não quer. Ele quer é ser servido, mas ele não quer a responsabilidade de liderar dentro do lar. Então, por que na igreja tem que ser diferente? Não é mesmo? Está vendo o problema que isso causa? Por que no lar a mulher pode tomar todas as decisões e o marido, ou o pai, ou o irmão, ou o filho ficam sentados no sofá, sendo servidos, e na igreja tem que ser diferente? Muitos deixam as mulheres assumirem este papel também na igreja. E como já falamos, elas são muito mais organizadas do que os homens. É muito mais fácil. Os homens são muito mais comodistas do que as mulheres, não é mesmo? E se nós permitimos essa rotina no lar, não é difícil isso acontecer na igreja também. Mas o plano de Deus é outro. O plano de Deus não é esse. Cabe aos homens, você e eu, cabe a nós esta responsabilidade dada por Deus de liderança dentro da igreja. E eu quero mostrar para você hoje à noite que isso começa dentro do lar. Aí, tá vendo, Paulo? Vou usar um pouco o lar aqui no nosso estudo hoje, né? Eu quero mostrar para você que a liderança dada por Deus aos homens na igreja, papel do homem na igreja, começa no lar. Se você não é assim na sua casa, você não vai ser assim na casa de Deus. Começa no lar. Eu quero dar algumas ideias para você hoje. Se você está marcando aí, se você tem um pedaço de papel e uma caneta, eu quero te dar 3 ideias hoje. Alguém uma vez disse para mim que uma boa lição tem que ter 3 ideias, senão não é uma boa lição, né? Então, pelo menos as 3 ideias eu vou dar. Não sei se vai ser bom ou não, mas as 3 ideias eu tenho aqui. Começa em casa. A primeira ideia que eu quero transmitir para você hoje: seja um exemplo positivo a ser imitado. Seja um exemplo positivo a ser imitado. O livro de Provérbios traz muito ensinamento, mas se você abrir comigo lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, Provérbios 22, versículo 6, você conhece este versículo? Talvez você não lembre que está em 22, 6, mas você conhece de cor, creio eu, este versículo. Diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Primeira ideia que eu quero transmitir hoje sobre o papel do homem na igreja do Senhor. Seja um exemplo positivo a ser imitado. Você é um exemplo para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua mãe. Goste ou não, bom ou ruim, você é um exemplo. E eles irão imitar
a sua vida através de você. Se você tem consciência ou não, você está influenciando a vida das pessoas dentro da sua casa. Se você não é casado ainda, você está influenciando a vida da sua mãe, a vida das suas irmãs. Você que é um jovem, não pense que você não tem responsabilidade dentro da igreja. Se você é casado, você está influenciando a vida da sua esposa. Se você já tem filhos, você está influenciando a vida dos seus filhos. Goste ou não, o exemplo que um pai, um irmão, um marido, um filho deixa sobre Deus, sobre a igreja, sobre assuntos espirituais, vai deixar uma impressão muito grande na vida de uma criança pequena. A mesma coisa é verdade sobre um jovem ou um adulto que não é casado ainda e vive com seus pais. Você está deixando uma impressão muito grande na sua família. E nós precisamos fazer a escolha de sermos homens de Deus. Lembra Josué? Com certeza você se lembra, né? Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Quando ele está se despedindo do povo, e as suas últimas palavras, quase, né, são: escolham hoje a quem vocês irão servir. Nós temos que fazer a escolha de sermos homens de Deus, imitadores de Deus, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, né? Imitadores de Deus. Você está sendo um exemplo na sua casa. Começa no lar, começa na sua casa. Se você está sendo um exemplo positivo a ser imitado, você está cumprindo a responsabilidade que Deus está te dando na igreja. Então, a primeira ideia é esta: um exemplo positivo a ser imitado. A segunda ideia que eu quero passar para você hoje à noite é: ame as pessoas em sua casa. Ame as pessoas em sua casa. Se você tem filhos, os seus filhos estão vendo como você trata a mãe deles. Pode ter certeza disso. Eles olham e eles aprendem e formam os seus conceitos de casamento através de você. Você está criando um padrão, uma planta para um futuro para os seus filhos. Se eles veem você, por exemplo, desrespeitando a sua esposa ou qualquer pessoa no seu lar, sua mãe, suas irmãs, eles vão levar essa característica com eles para suas vidas. Se você abusa fisicamente ou verbalmente
da sua esposa ou da sua mãe ou de suas irmãs, a sua filha ou as suas irmãs vão esperar a mesma coisa em seus relacionamentos futuros. Se você trata as pessoas em sua casa como se elas não valessem muita coisa, você está diminuindo o lar, diminuindo a família, diminuindo o casamento, diminuindo a igreja. E os seus filhos levarão com eles estes mesmos conceitos para os seus futuros lares, famílias, casamentos e para a igreja onde eles servirem. Mas, eu gosto da palavrinha mas, né? Mas, se eles veem você mostrando amor, mostrando respeito para com todos na sua casa, seu filho, seus irmãos, eles vão aprender a ser um bom marido e um bom pai. E, consequentemente, um bom servo de Deus. Se você honra a sua esposa, a sua mãe, as suas irmãs, que grande exemplo você está sendo. Se você leva em consideração sua esposa como parte mais valiosa, não somente da sua vida, mas da vida do seu lar, os seus filhos, ou seus irmãos, ou suas irmãs, vão levar este modelo com eles para o resto das suas vidas. Você está amando as pessoas na sua casa? A segunda ideia de como cumprir o papel do homem na igreja é amando as pessoas na sua casa. E a terceira ideia que eu quero deixar hoje à noite com você, de como cumprir esta responsabilidade que Deus deu a nós, né, o papel do homem dentro da igreja, é passe tempo com as pessoas da sua casa, porque começa em casa. E aí é fácil fazer isto dentro da igreja, com seus irmãos e irmãs em Cristo. Passe tempo com os da sua casa. Olha, não importa o quanto nós tentamos escapar desta ideia, não importa o quanto a gente tenta jogar essa ideia fora, mas a verdade é que nós controlamos o nosso tempo e nós podemos decidir como é que nós vamos gastar o nosso tempo. Quanta desculpa eu escuto. Ah, eu não tenho tempo. Ah, olha, eu chego em casa cansado, eu não tenho tempo para ficar ouvindo o meu filho. Tem sim. Você controla o seu tempo. E você decide como é que você vai gastar esse tempo. A terceira ideia de como cumprir a grande responsabilidade que Deus deu a você, o papel do homem na igreja, é passar tempo com os da sua casa. Talvez você já me ouviu contar essa história, mas eu vou contar de novo, porque cabe bem aqui no ponto que nós estamos falando. Passar tempo com os da sua casa. Um pai e um filho foram pescar juntos, só os dois.
Quando voltaram para casa, o pai estava conversando com um amigo seu. E, ao mesmo tempo, o filho estava conversando com um amiguinho dele. O amigo do pai perguntou àquele pai como havia sido a pescaria. E o pai respondeu: absolutamente miserável. Foi o pior dia da minha vida. Nós tivemos problemas com o barco e chegamos ao lago muito tarde. Todos os melhores lugares para pescar já haviam sido tomados. Finalmente, nós achamos um lugar, mas as varas estavam todas enroladas e não importava o tipo de isca que eu usasse, os peixes queriam algo diferente. O sol estava quente demais, os mosquitos estavam picando e não conseguimos pescar nenhum peixe. O amigo do filho perguntou ao filho como foi a pescaria. E o filho respondeu: foi o melhor dia da minha vida. Não pescamos nada, mas eu passei o dia inteiro sozinho com o meu pai. Quer cumprir o papel que Deus te deu como homem na igreja? Passe tempo com os da sua casa. Seja uma presença ativa na vida das pessoas em sua casa. Afinal de contas, elas fazem parte da igreja também. Ou não fazem? Fazem. Uma pesquisa foi realizada entre crianças de 6 a 9 anos de idade. E essa pesquisa mostrou as 10 qualidades mais apreciadas em seus pais. Então, crianças de 6 a 9 anos, falando sobre aquilo que eles apreciavam mais em seus pais. Número 1, ele tem tempo para mim. Número 2, ele me escuta. Número 3, ele brinca comigo. Número 4, ele me convida para ir com ele em alguns lugares. Número 5, ele me deixa ajudar. Número 6, ele trata bem a nossa mãe. Número 7, ele me deixa falar aquilo que eu penso. Número 8, ele é legal com os meus amigos. Número 9, ele só me castiga quando eu mereço. E número 10, ele não tem vergonha de dizer que está errado. Uma pesquisa feita entre crianças de 6 a 9 anos, com aquilo que eles mais apreciavam dos seus pais. Se você prestou atenção nesses 10 itens, os primeiros 5 têm a ver com tempo. Ele tem tempo para mim, ele me escuta, ele brinca comigo, ele me convida para ir com ele em alguns lugares, ele me deixa ajudar. As 5 primeiras têm a ver com tempo. O amor que você dá às pessoas no seu lar se soletra T-E-M-P-O. Tempo. Você está passando tempo com as pessoas
na sua casa, no seu lar. Olha, meus irmãos, o papel do homem na igreja do Senhor Jesus é o de liderança. E isso começa em casa. Começa no lar. Eu queria hoje trazer esse aspecto um pouco diferente, não é? Eu não queria falar o que normalmente é falado, né? Olha, o homem é quem ora, é quem prega, é quem dirige os cânticos, tudo isso nós sabemos. O papel do homem na igreja do Senhor Jesus é o de liderança espiritual. E isso começa na sua casa, no seu lar. Não importa se você é jovem ou mais velho, se você é casado ou solteiro, se você tem ou não tem filhos. O papel do homem na igreja do Senhor Jesus começa na nossa casa, no nosso lar. O lar é o laboratório para a igreja. Você já ouviu falar isso? Não sei quem falou isso, mas está muito certo. Né? O lar é uma igreja em miniatura. Né? Você já ouviu isso também? Está muito certo. Liderança não é imposição. Isso é tirania, não é? Liderança é ser exemplo. Liderança é amar os outros acima de você mesmo. E liderança é passar tempo de qualidade com as pessoas. 3 ideias para você começar a colocar em prática, né? Sobre o papel do homem na igreja. Não é imposição, não é mandar, isso é tirania. Mas é ser um exemplo positivo a ser seguido. É amar as pessoas e é passar tempo de qualidade junto com as pessoas. Se você tem essas características, você está no caminho certo para cumprir o que Deus espera de você com relação à sua igreja. Se você quer servir a Deus na igreja como Ele quer, então você precisa, não é questão de faço ou não faço. Se você quer servir a Deus como Ele deseja, na sua igreja, na igreja dele, né? Sua é ele, não nossa, na igreja dele, você precisa ser um bom exemplo para todos, você precisa amar as pessoas e você precisa passar tempo de qualidade com as pessoas. Já dá para entender que homens que fazem o que querem, que não são amáveis e que são egoístas com o seu tempo, não estão cumprindo a responsabilidade dada por Deus aos homens. Isso começa em casa. Seja um homem como Deus deseja que você seja. Fale como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar junto? Pode ficar com o seu microfone desligado, mas quero ouvir a sua boca mexendo aí. Vamos falar junto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus abençoe você.
Muito obrigado, meu irmão Alan. Que Deus também te abençoe, porque realmente você tem nos abençoado. E o papel do homem na igreja começa em casa. Muito obrigado, irmão. Você sabe que somos honrados, né, em receber o ensino seu que vem do Espírito Santo de Deus. E, Alan, nós tivemos nesta noite, neste momento, Alan, 12 estados, mais a capital e um país, a Espanha. E tivemos 82 janelinhas abertas. E algumas dessas janelinhas com vários grupos de homens, né, participando. E nós compreendemos muito bem, irmão Alan, que o papel do homem na igreja começa em casa, sendo um exemplo, amando, né, as pessoas em sua casa, passando o tempo com elas. Muito obrigado, irmão Alan. Sua consideração, irmão Alan, sobre isso? Isso mesmo, né, Mauro? Com certeza. Que maravilha que temos tantas pessoas aqui, né? Graças a Deus e glória a Deus por isso, né? Vamos cumprir nosso papel. Olha, Deus espera isso de você e de mim. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Se você quer servir a Deus na igreja como Ele deseja, porque a igreja é dele, né? Quem manda é ele. Não tem outra escolha. Precisa ser um bom exemplo, precisa amar as pessoas e precisa dedicar o seu tempo com as pessoas. Não pode ser egoísta, né? E isso começa na sua casa, é um excelente treinamento. Se eu não sou assim em casa, eu não vou ser assim na casa de Deus. Vamos praticar isso e vamos ser homens que cumprem a responsabilidade que Deus está nos dando. Que grande responsabilidade, não é? Deus olha para nós e fala: vocês podem, vocês conseguem, não é? É uma grande honra podemos cumprir esta responsabilidade diante do nosso Deus. Então vamos fazer. Amém. Né? Amém. E, Alan, muito obrigado. E você sabe, né, Alan, que o papel do homem, né, esse ministério da Igreja de Cristo aqui no Rebouças, em Curitiba, é todo final do mês. E no próximo mês de abril, será no dia 24 de abril. Uhum. E, Alan, você sabe que já temos um palestrante já convidado? É o nosso irmão Lynn Huff. Ah, não sabia? Nosso irmão Lynn Huff. Né, um dos membros daquela primeira equipe missionária, o Lynn Huff, um dos idealizadores, né, do AMO. Sim. Ele vai estar trazendo a mensagem de Deus para nós. E todos vocês, irmãos, estão convidados para ouvir mais uma bênção, como foi esta noite, com o nosso irmão Lynn Huff. Alan, o que você poderia falar sobre o nosso irmão Lynn Huff para ajudar no convite para que esses irmãos voltem no dia 24 de abril? O que você poderia falar sobre o nosso irmão Lynn? Olha, Mauro, tudo isso que eu falei hoje, o nosso irmão Lynn Huff exemplifica, não é? Ele é um exemplo positivo a ser imitado. Ele tem um grande amor pelas pessoas. É só você ouvir o Lynn e o seu próprio tom de voz, né? Ele fala com uma voz dessa maneira, é uma voz amorosa, não é? E ele passa tempo com as pessoas. Muitas vezes ele esquece do fuso horário e o Lynn acorda cedo, né? E cedo para ele é 4 horas da manhã, né? Uhum. E muitas vezes ele esquece do fuso horário e ele me liga quando ele acorda, né? E eu tô
Eu estou pensando em acordar, né? Aqui para mim são 6 da manhã, né? Estou pensando em acordar ainda, vai levar talvez uns 30 minutos ainda para eu acordar de fato, né? Mas muitas vezes ele me liga, e ele só liga para falar: olha, o irmão Alan Júnior, eu estava orando por você hoje de manhã, né? Então, o nosso irmão Lynn Huff é um homem de oração, é um homem de amor. E, com certeza, todos nós vamos ser muito abençoados ao ouvir a sua palestra no mês que vem. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, esses 12 estados e a capital, e a Espanha conosco. 82 janelinhas abertas para receber essa bênção, né, de ouvirmos essa mensagem sua, Alan. Que Deus continue te abençoando, e você sabe que amamos e respeitamos você, meu irmão. Você sabe disso. Gostaríamos de ter uma oração. Ia pedir para que você orasse, Alan. Se pudesse orar, encerrando esse momento. Mas lembrando, dia 24, agora, coloque na sua agenda. Coloque na sua agenda, irmãos. Dia 24 de abril, com o nosso irmão Lynn Huff. E o Alan, né? Alan vai fazer uma oração. Alan Dutra vai fazer uma oração, encerrando esse momento para nós. Vamos orar então, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus. E nós queremos, Pai, rededicar nossas vidas. Nós queremos dizer ao Senhor que aceitamos esta responsabilidade que o Senhor nos dá. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja em todo o mundo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe aos homens na tua igreja, que assumam a responsabilidade maravilhosa dada pelo Senhor dessa liderança espiritual. Que nós possamos, ó Pai, fazer a nossa parte, porque não queremos ser como as denominações, já que os homens não fazem, as mulheres então assumem. De jeito nenhum, Senhor Deus. Nós queremos fazer a tua vontade, e a tua vontade é esta, que nós possamos então obedecer. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a todos nós, a sermos bons exemplos, exemplos de pessoas a serem imitados, não com orgulho, mas porque estamos fazendo coisas boas. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que possamos amar mais as pessoas, e que nós possamos passar tempo de qualidade com as pessoas. Abençoe, Pai, nossos lares, que nossos lares possam ser lares dedicados e que trazem honra ao Senhor. Amém. Que a tua igreja possa ser uma igreja dedicada e que traz honra ao Senhor. Amém. Nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame em nossas vidas todas as bênçãos espirituais que temos através de Cristo Jesus. Amém. Não dá nem para enumerar, são tantas, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame essas bênçãos em nossas vidas, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor deseja de nós. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de paz, um Deus que nos ama. E nós, Pai, pedimos agora, de uma maneira muito especial, que o Senhor, com o seu grande poder,
termine com esta pandemia. Sim, sim. Basta o Senhor dizer, pare. E isso para. Nós acreditamos nisso, nós temos fé que o Senhor tem este poder. Amém. E nós pedimos ao Pai que o Senhor pare com esta pandemia. Que o seu poder seja demonstrado e que as pessoas, através disso, possam dar honra e glória ao Senhor. Amém. Pedimos, Pai, tua proteção, tua graça, tua misericórdia, nos dê uma boa noite de descanso e amanhã, Pai, primeiro dia da semana, quando nós vamos estar juntos com a tua família, não importa onde estivermos, adorando o teu santo nome, que o Senhor possa aceitar o culto de adoração como algo vindo do nosso coração, mas vindo também da nossa mente. Que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, dentro Amém. da tua palavra. E que o nome do Senhor sempre seja glorificado. Obrigado, Pai, por este momento que passamos juntos. Isso nos encoraja, nos estimula, nos ajuda a seguir firme na vida cristã. Amém. Te agradecemos, Pai, por Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, pelo amor demonstrado naquela cruz, mas também agradecemos porque ele venceu a morte. Amém. E não está mais naquela cruz. Amém. Aleluia. E um dia, assim como ele, nós também vamos passar a eternidade junto com o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.